Deus é um Deus de milagres. E nós vamos orar, eu creio que milagres vão acontecer agora. Você que está ouvindo em casa, eu não sei qual é a sua situação, mas eu creio, Jesus está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele continua operando sinais e milagres ainda hoje. Eu creio que nós vamos orar e Jesus vai passear entre os leitos dos hospitais. Nós vamos clamar e irmãos nossos serão curados agora. Nós vamos pedir e o poder de Deus vai cair. Pessoas serão restauradas hoje, porque Jesus continua fazendo milagres. E quando o povo de Deus se reúne para orar, com fé, crendo que Deus nos escuta, crendo que Ele nos ouve, ainda hoje os sinais de Deus se manifestam. A minha oração hoje é que a presença de Deus possa inundar a sua casa, que hoje o Espírito Santo de Deus possa visitar cada cômodo, que Ele possa visitar a tua mente, o teu coração. Hoje a tristeza vai sair em nome de Jesus. A alegria da salvação vai tomar conta do seu coração. Jesus vai te visitar. Eu creio, estamos conectados, usando meios de tecnologia, mas existe algo maior que nos conecta, que é o Espírito Santo de Deus. Ele está se movendo, Ele está trabalhando. Hoje veremos a glória do nosso Deus. Eu queria te convidar a orar com fé agora, a crer. Jesus vai nos visitar esta noite. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos, porque cremos que Jesus venceu a morte. Cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos. Cremos que Ele opera sinais, maravilhas, milagres ainda hoje. Ele cura cegos, Ele cura surdos, Ele faz pessoas se levantarem, Pai. E nós cremos que hoje o poder de Deus vai se manifestar entre nós. E eu quero clamar agora, Espírito de Deus, se move, Deus, entre os leitos dos hospitais. Levanta o pastor Lucas que não está bem, levanta o Orlando que não está bem, levanta, Deus, a Tânia, o Weber, levanta os nossos queridos, Pai. Aqueles que estão nos assistindo agora, que estão com dores, estão passando por lutas, estão se sentindo enfermos, Pai. Que hoje Jesus possa tocar a vida dos teus servos, que eles sintam o poder de Deus nos alcançando agora. Que agora, neste instante, enquanto nós oramos, milagres comecem a acontecer, pessoas comecem a ser saradas pelo poder do Espírito de Deus. Nós cremos, Pai, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Nós cremos, Pai, nós podemos sentir a Tua presença neste lugar. Que as ondas do Teu amor possam correr, Pai, possam invadir as casas, que milagres aconteçam, que pessoas se arrependam hoje, que pessoas se prostrem diante da televisão, diante do computador, que elas possam se render a Jesus Cristo, que a Tua glória venha, que o Teu poder se manifeste. Nós clamamos, abre os céus, Pai, ouve o clamor da Tua igreja, abre os céus. Tu és Deus de milagres, Tu és o nosso Deus. Ouve o nosso clamor, que a alegria possa chegar, que o amor de Deus nos tome. Ah, Senhor, derrama do Teu Espírito sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Levanta um exército de oração. Começa algo novo entre nós. Nós clamamos, nós pedimos. Ah, Deus, basta uma palavra Sua, uma ordem, e as coisas se transformam. Clamamos hoje. Dá a voz de comando. Começa algo novo, um tempo novo entre nós. Faz assim, Pai, nos visita. Fala conosco agora através da Tua palavra. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Como é bom orar, como é bom falar com Deus, como é bom buscar ao Senhor. E podemos fazer isso juntos, estudando a palavra de Deus. Nós vamos começar uma campanha de oração na nossa igreja. Estamos nos preparando para isso agora no dia 11. Vai ser o lançamento da campanha Orações Mudam Histórias. E nós vamos começar a falar nas próximas semanas a respeito do poder da oração. E eu quero te convidar, você que quer participar no dia 11...
ou às 7 horas, ou às 9 horas da noite, nós vamos arregimentar um grande exército de oração. Nós podemos orar, e eu creio, Deus vai sarar a nossa terra. Então, marca aí na tua agenda para você saber como participar, o que nós vamos promover em oração, quais vão ser as dinâmicas desse tempo de campanha, e participa conosco. Eu creio que vai abençoar sua vida sim. Hoje, nesse final de semana especial, nós vamos começar a estudar algumas orações da Bíblia. E nesse final de semana nós vamos estudar a oração de Neemias. Eu queria te convidar, você tem Bíblia aí, a abrir Neemias capítulo 1. E diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o seu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Esse texto da palavra de Deus vai nos apresentar uma oração, a oração de Neemias. E é interessante esse texto porque ele vai nos apresentar, na verdade, um judeu exilado, vivendo, servindo o rei Artaxerxes, que também era chamado de Longímano. Ele tinha uma mão maior do que a outra, e é nessa circunstância que ele recebe a visita de um irmão, Hanani, e Hanani vem trazer notícias ruins. Jerusalém, a sua terra, estava destruída, os muros tinham sido derrubados, as portas da cidade queimadas, e a notícia que Hanani traz é que havia grande sofrimento e humilhação. E muitas vezes, nas nossas vidas, não tem como, mas em algum momento as notícias ruins vão chegar. Elas sempre chegam, elas de alguma maneira nos alcançam, até mesmo quando não esperamos. E um dos sentimentos que as notícias ruins geram no nosso coração é o sentimento de impotência. Talvez uma notícia ruim chegou essa semana para você. É um amigo que ficou doente, é um parente que está numa situação difícil, é uma briga ou na família, é uma situação que você não sabe resolver na empresa. Notícias ruins chegaram. E a pergunta é: o que fazer? O que eu posso fazer? Esse era o sentimento de Neemias, a quilômetros de distância, numa outra terra, como copeiro, de tão longe. O que ele podia fazer? Neemias fez algo. Neemias resolveu começar a orar. E a oração de Neemias mudou a história do seu povo. Eu creio que orações mudam histórias. Eu creio que mesmo diante de circunstâncias difíceis e notícias ruins, existe algo que eu e você nós podemos fazer. Nós podemos orar. E eu creio que enquanto nós oramos, a história da nossa gente vai ser transformada. Eu creio, enquanto nós oramos, você vai ver a sua casa, pessoas tendo a sua história transformada. Eu creio, enquanto nós oramos, pessoas vão ser curadas, libertas, salvas, porque a oração, ela muda a história. Neemias teve o privilégio de ver isso. Mas pastor, eu já estou orando, faz tempo,
Essa crise não passa, as notícias ruins insistem em chegar. E o que me chama a atenção nesse texto que lemos é que a Bíblia vai dizer para nós que Neemias começa a orar no mês de Quisleu, que na verdade era o que seria no calendário judeu correspondente ao nosso mês de novembro ou dezembro. Mas as coisas começam a mudar. A Bíblia diz que eles têm um encontro com o rei Artaxerxes, lá no capítulo 2, e ali as coisas começam a ser transformadas no mês de Nissan. E esse seria o mês da primavera judaica, março e abril nosso. Eles estavam, na verdade, ele já estava orando há mais de 4 meses. E sabe, às vezes as respostas parecem que não chegam. Oramos e não vemos de pronto as coisas acontecendo. Porque existem estações de choro, estações de dores que serão estabelecidas na nossa vida, mas eu creio que ao orarmos, veremos a primavera chegar, veremos as respostas em breve, veremos a glória de Deus manifesta, por isso não pare de orar. E eu creio que o que fez Neemias continuar orando foi o fato de que a sua oração, ela era fundamentada na natureza de Deus revelada na palavra. Eu queria hoje te desafiar a continuar orando, porque você conhece a Deus. Continuar orando e fazer como Neemias, orar a respeito de quem Deus é. Porque à medida que declaramos quem o Senhor é, à medida que confessamos sim a natureza de Deus, que pela fé declaramos o que a palavra nos diz a respeito do Senhor, sim, à medida que deparamos e conhecemos esse Deus, somos movidos por uma fé ainda maior. E a minha oração hoje é: não pare de orar, aprenda a orar como Neemias. E como é que Neemias orou? A Bíblia vai dizer que ele começa a sua oração dizendo assim: então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Neemias orou a respeito de Deus. Ele declarou quem Deus era. E a primeira declaração que ele faz é que Deus é o Deus dos céus. E o que significa esse título? O que isso representava? É muito interessante porque essa expressão Deus dos céus, ela vai aparecer mais no livro de Neemias, no livro de Esdras, ou nos livros históricos que contam a respeito do Deus que se revelou no exílio. Isso tem a ver, muito provavelmente, com a maneira com que as pessoas falavam a respeito do Deus de Israel. O Deus de Israel não era como o Deus dos outros povos. Ele não era um Deus representado por imagens. Ele não era um Deus representado por formas humanas ou de animais. Ele não era um Deus construído por mãos de gente. Ele era um Deus que eles não podiam ver. E por isso, começam a chamar o Deus de Israel de Deus dos céus. É interessante porque alguns reis vão chamar Deus assim. O rei Ciro, ele vai dizer em 2 Crônicas 36, assim declara Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo em Jerusalém. Ele está falando: olha, o Deus de vocês. Depois em Esdras ele fala: olha, Esdras, você, o representante da lei do Deus dos céus. Artaxerxes vai dizer o mesmo para Neemias: olha, vocês são representantes do Deus dos céus. E é interessante que o próprio Neemias, quando vai falar com o rei, ele fala de Deus da maneira que ele pudesse entender: olha, o meu Deus, o Deus dos céus, não o Deus dos panteões, não o Deus que está, os deuses de vocês, o Deus dos céus. E de alguma maneira esse testemunho toca, porque os reis dão
autoridade para eles para reconstruírem os muros e depois os templos. E Ciro, quando envia depois os servos para reconstruir, ainda manda mantimento, ainda manda as ovelhas para o sacrifício e fala assim: orem para o Deus dos céus em meu favor. Eu creio que o nosso Deus, Ele é um Deus que não é formado ou forjado pela mão de homens. O Salmo 115 vai nos mostrar isso, essa diferenciação. Ele começa no versículo 2 dizendo: por que perguntam as nações, aonde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiros, tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Tornam-se como eles, aqueles que os fazem, todos os que neles confiam. Confiem no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. É como se eles estivessem dizendo: as nações estão procurando, cadê as representações do Deus de vocês? E eles dizem: o nosso Deus está nos céus, aleluia. Jesus, quando nos ensina a orar ao Pai nosso que estás nos céus. Não existe outros intermediários, não existem santos de devoção, não existem imagens forjadas, formadas. Existe um Deus que está nos céus. Há um tempo atrás, ouvi um testemunho de uma irmã que estava começando a frequentar a igreja, e achei tão interessante. Ela tinha a sua santa de devoção, e quando começa a frequentar, estudar a Bíblia, ela entra em crise em relação às suas crenças. Ela estuda os mandamentos, e o primeiro, e aquilo gera um certo incômodo no seu coração, e ela pede: Deus, eu acreditei nisso tantos anos, me dá um sinal, de alguma maneira que eu entenda. E ela volta para casa naquele dia, e quando abre o armário, a santa de devoção está lá, mas quando ela abre o armário, a santa tinha caído e quebrado a cabeça. E ela fica tão impactada com aquilo, e ela entende que era o sinal de Deus. Ela começa a estudar a palavra e entende que existe um Pai, que podemos acessar diretamente através de Jesus Cristo. E hoje eu vim dizer para você que está me ouvindo, talvez você procure intermediários, representações, mas deixa eu lhe dizer, a palavra de Deus nos apresenta o Deus dos céus. Ele não pode ser contido numa imagem, ele não pode ser sequer representado para que possamos nos prostrar ou adorá-lo, não. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus dos céus, e hoje eu queria te convidar a conhecer Deus dessa maneira. A oração que muda a história das nossas vidas, ela começa com o entendimento de quem é Deus. Ele é o Deus dos céus. A segunda declaração que ele faz sobre Deus é que Ele é grande e terrível. E é muito interessante essa palavra na Bíblia, terrível. No dicionário bíblico, ela significa pavoroso, que gera pavor. É um Deus tão poderoso, tão majestoso, que a sua presença causa um medo extenuante. É isso que a Bíblia está dizendo. E são vários os textos que apresentam Deus como Deus grande e terrível. Em Naum, no capítulo 1, versículo 5, a Bíblia vai dizer que a presença de Deus, a marcha de Deus faz as montanhas tremerem e as colinas derreterem. A Bíblia vai nos mostrar em Deuteronômios
quando ele está falando da conquista da terra, que eles não deveriam temer os outros povos, porque o Deus terrível iria diante deles. Ele faz o chão tremer, Ele é o Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus, quando nos mostra o Senhor sendo revelado no Sinai ao seu povo, aquela montanha pega fogo, a voz do Senhor é como a voz de trovões, ela causa pavor, ela estremece a todos. Em Salmos, ao falar dessa revelação de Deus, a Bíblia vai chamar este lugar, o Sinai, de esconderijo dos trovões, o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus se manifesta. É um lugar terrível. Ele é Deus Todo-Poderoso, majestoso. Isaías, quando fala do seu encontro com Deus, quando ele entra no templo e ele vê a glória do Senhor se manifesta, a Bíblia vai dizer que o chão começa a tremer. Ele vê a casa cheia de fumaça. E quando ele vê o trono de Deus e o Senhor representado ali, ele cai prostrado como morto. Ele não pode se levantar, tamanha a glória e a majestade de Deus. Ele começa a dizer: ai de mim, porque sou um homem pecador, de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei da glória. Ele é Deus terrível, Ele é Deus todo-poderoso. E ele começa a enxergar os serafins. Eles estão diante do trono, e com asas cobrem o rosto, com asas cobrem os seus pés, como se dissessem: eu não sou digno de olhar para Ele, eu não sou digno de estar na presença dEle. A mais alta hierarquia dos anjos não pode sequer olhar para o Senhor. Ele é Deus terrível, Ele é Deus todo-poderoso. João, quando tem um encontro com Deus em Apocalipse, a Bíblia nos fala do Cristo revelado, glorificado. A Bíblia vai dizer que diante da majestade de Jesus, ele cai prostrado. Os olhos de Cristo são olhos como os olhos de fogo, seus cabelos brancos, seus pés como bronze reluzente. Ele é cheio de resplendor, cheio de glória. João cai prostrado como morto, diante da revelação da glória de Jesus. Moisés, quando sobe a montanha e se esconde entre as rochas, e a glória do Senhor passa ali, ele pode olhar apenas pela fresta, a sombra de Deus passando, mas isso faz o estremecer. Ele literalmente se esconde, porque se ousasse mais, saberia que seria consumido pela glória. Este é o nosso Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele ruge e cala as multidões. Ele é Deus todo-poderoso. Ele é grande, Ele é terrível. Sabe, quando começamos a orar, à medida que Deus se revela a nós, a consciência de um Deus majestoso, a consciência de um Deus terrível, ela é incutida em nós. E aí, santidade, reverência, respeito é gerado no nosso coração. Guarda os teus pés quando pisares a casa do Senhor. Ah, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é terrível. Este é o nosso Deus. Quando oramos e Ele mostra um pouquinho da sua glória, literalmente ficamos prostrados. Sabe, eu creio que o mundo está sendo chacoalhado. Literalmente a terra está gemendo, porque nos nossos dias o temor do Senhor está desaparecendo da terra. As pessoas afrontam os valores da palavra, elas deixaram de crer. Nós estamos nos perdendo nos nossos valores. Eu creio, o temor do Senhor está sendo restaurado nos nossos dias. E por isso em breve, a glória do Senhor vai encher a terra como as águas enchem o mar. Nós precisamos orar, porque quando nós oramos, Deus se revela. Ele é um Deus irresistível. Há alguns meses atrás, pouco tempo, começo desse ano, estava de férias em janeiro, o pastor Pedro me liga: Michel, invadiram aqui a nossa congregação. Nós temos um trabalho na comunidade do Parolim, e ele lidera, e um grupo de traficantes entrou ali, começou a fazer uma série de ameaças. A gente
construir um campo, para fazer um projeto com futebol, para restaurar a vida de meninos, e eles queriam tomar conta do campinho. Eu lembro que o Pedro ligou e estava angustiado: o que a gente faz? Eu falei: Pedro, eles são loucos. Eles não invadiram a minha casa ou a sua casa. Eles invadiram a casa de Deus. Esse lugar é consagrado. Começa a falar, começa a pregar, e eu creio que Deus vai usar isso para restaurar o temor do Senhor na comunidade. Esses dias eu vi uma postagem do Pedro no Instagram, estava foto de um leão, e lá estava escrito: o rei do Parolim tem nome, é Jesus Cristo. E ele começou a declarar, começou a falar: olha, cuidado, tenha temor. E essas semanas que passaram, ele me ligou: Michel, você não vai acreditar, aqueles traficantes que fizeram isso, o chefe já foi preso. Deus está restaurando o temor do Senhor na comunidade. Existe um Deus que é poderoso. Sabe, queridos, nós desprezamos o que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia diz que muitos estão doentes entre nós e já dormem porque perderam o temor do Senhor. Partilham da ceia, não se autoexaminam, não entendem que o nosso Deus, Ele é um Deus terrível. Hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus: vá à presença, ore, declare: Ele é o Deus dos céus, mas Ele é o Deus terrível e todo-poderoso. Eu creio, em breve, Deus vai fazer maravilhas entre nós. Ele está restaurando o temor. Ore, declare. Mas Neemias, ele também vai dizer que o Deus dos céus, o Deus grande e terrível, também é o Deus fiel. E a palavra aqui no texto é o Deus que guarda a aliança. É interessante porque a palavra aliança aqui significa corte. É interessante que dentro do contexto da casa de Israel, corte tinha a ver primeiro com a aliança de Deus com o seu povo. Era um corte na carne. A circuncisão era uma marca, um pacto de sangue, um corte, uma aliança que não podia ser retirada. A marca do corpo era uma aliança perpétua. Também corte tinha a ver com o costume antigo. Ao se fazer contratos, eles pegavam animais, cortavam no meio, deixavam uma parte virada para outra, e as pessoas que faziam o contrato passavam entre os animais dizendo: que isso aconteça comigo, se eu não cumprir a minha parte no acordo. Foi exatamente essa revelação de Deus para Abraão, quando ele está questionando a Deus, porque as promessas do Senhor estão demorando a se cumprir. Deus manda ele pegar animais, e ele vem como fogo e passa no meio dos animais, como se dissesse a Abraão: eu vou cumprir as minhas promessas. A palavra de Deus vai nos dizer em Números que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que venha cometer engano. Ele é Deus fiel. Eu gosto do texto em 2 Timóteo, quando a palavra de Deus vai dizer que Deus não pode contrariar a si mesmo. Ele vai dizer: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Nós oramos. O Deus que muda histórias é um Deus fiel. O que Ele diz acontece, o que Ele fala se cumpre. Eu queria te ensinar a começar a orar a palavra de Deus. Esta semana nós convidamos um pastor para ministrar aos pastores aqui da nossa igreja. Um pastor que tem um trabalho lá em São José, um trabalho muito lindo, um ministério de oração na sua igreja, consolidado. E ele compartilhou conosco alguns fundamentos de como a igreja dele vive o ministério de oração. E uma das coisas que me chamou a atenção, ele disse: nós oramos a palavra de Deus, nós oramos as promessas de Deus, nós oramos o que o Senhor disse.
E sabe, eu queria te desafiar a começar a orar as verdades da palavra, a começar a orar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quando as nossas orações são autorizadas pela promessa revelada de Deus na palavra, oramos cheios de fé. Eu lembro de uma oração que marcou a minha vida. Eu era criança, nós estávamos passando dificuldades financeiras, e eu lembro da oração do meu pai, dizendo: o justo não mendigará o pão, traz a tua provisão hoje. Eu lembro que naquele mesmo dia chegou uma compra lá em casa. Eu lembro das sacolas em cima da mesa da cozinha, e eu lembro da fidelidade de Deus. Eu lembro também de quando tive os meus primeiros embates espirituais. Eu lembro de um moço jovem que entrou na sala, ninguém conseguia repreender o demônio, e aquele moço, com poucas palavras, orou, e aquela menina foi liberta. E eu disse: o que aconteceu? O que você fez? Ele disse: a palavra de Deus nos autoriza. E leu para mim o texto em Marcos 16. E eu lembro que eu aprendi a orar a palavra. A palavra de Deus, ela é garantia do que o Senhor vai fazer. Quando oramos pelos doentes, quando oramos pelos nossos queridos, quando oramos por situações nas nossas casas, a palavra de Deus precisa ser o fundamento da nossa fé. Quando você conhecer a palavra, quando você conhecer o Deus que é fiel, as suas orações serão fortalecidas. A oração cheia de fé, a oração que abre os céus, é a oração daqueles que conhecem a Deus e conhecem a sua palavra. Elias orou e os céus se abriram. Elias orou e os céus se fecharam. Ele era um homem que conhecia a Deus e conhecia a palavra de Deus, um homem justo. E a sua oração podia muito em seus efeitos. Ore a palavra, declare as promessas, declare as palavras de Deus, declare: Ele é um Deus fiel. Mas esse Deus dos céus, esse Deus terrível, esse Deus fiel também é Deus misericordioso. Neemias vai declarar: esse Deus, o Deus que eu sirvo é grande em misericórdia. É interessante porque na sequência ele vai começar a confessar os pecados do povo, os pecados da nação. Ele começa a orar desta maneira porque ele sabia que o Deus a quem ele servia era um Deus grande em misericórdia. A palavra de Deus nos fala em Lamentações 3, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. No Salmo 106, a Bíblia fala: louvem ao Senhor, porque a sua misericórdia é grande, se renova dia por dia. Em Efésios 2, a Bíblia vai dizer: que o Deus rico em misericórdia, porquanto tanto nos amou, nos deu vida quando estávamos mortos em nossos pecados e delitos. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança em Cristo Jesus, o qual ressuscitou dentre os mortos. Ele é rico em misericórdia, Ele é grande em misericórdia, Ele é cheio de misericórdia. Este é o nosso Deus. E quando a Bíblia fala de misericórdia, ela fala de um Deus capaz de livrar. Eu acho interessante a história de Davi quando ele está na eira de Araúna. Seu coração havia se enchido de orgulho. Ele havia promovido um recenseamento na casa de Israel, e por conta disso Deus não se agrada dele. Manda o profeta Gade, que vai trazer ali a exortação. E por causa do descontentamento de Deus, o castigo vem. Por causa do pecado de Davi, o castigo vem. E o profeta lhe dá 3 opções: ser perseguido pelos inimigos, fome na terra ou uma peste. É interessante a escolha de Davi. Ele vai escolher a peste, porque ele diz: é melhor cair na mão de Deus, porque Ele é grande em misericórdia. A peste vem, e o texto diz que o anjo do Senhor vem para destruir a terra,
Muitos já haviam morrido, e quando ele vê o anjo trazendo o juízo de Deus, ele começa a clamar pela misericórdia do Senhor. Deus, poupa essas ovelhas, a culpa é minha, o pecado é meu. E ele se arrepende, e então o anjo volta. O Deus cheio de misericórdia manda ele trazer um sacrifício na eira de Araúna. Araúna vê o anjo, fica com medo, vem oferecer a terra, vem oferecer os bens, vem oferecer tudo para que Davi faça o sacrifício. Ele diz: não entregarei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Naquele instante, diante do coração arrependido da oferta colocada no altar, a misericórdia de Deus se manifesta. Sabe, eu creio que nos nossos dias, o Deus que é Deus de misericórdia vai ouvir o nosso clamor. Se nós, o povo de Deus, nos colocarmos na presença do Senhor, talvez o anjo já esteja vindo trazendo a espada da justiça, mas nós podemos orar, e a nossa oração pode mover os céus. A nossa oração pode abreviar o juízo de Deus sobre a terra. Ela pode sim fazer parar a peste. E hoje eu queria te desafiar a se ajuntar junto com a igreja do Senhor, que possamos ser um grande exército nesses dias, para nos colocarmos na presença do Altíssimo e declararmos: Senhor, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia de nós. Senhor, abrevia este tempo, faz a peste parar. O Deus que ouviu a oração de Neemias, mandou o povo ao exílio por causa dos seus pecados, também foi o Deus misericordioso, que diante da oração do seu servo, moveu o coração do rei, e de forma milagrosa as coisas foram transformadas. Jerusalém foi reconstruída, porque Deus responde orações. Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é o Deus terrível, Ele é o Deus fiel, Ele é um Deus misericordioso. As nossas orações podem mudar histórias. Ele nos ouve, Ele nos ouve. Faz quase 400 dias que eu tenho orado, todos os dias às 6 horas da manhã. Começamos a orar antes da pandemia, e durante o processo, quando chegou nas minhas férias, eu quis parar, mudar o horário de oração. Mas eu lembro claramente, o dia que eu orei perguntando para o Senhor o que deveria fazer, Ele disse: o mal ainda não acabou. Eu te chamei para interceder pelo meu povo. Nós estamos orando, nós não vamos parar de orar até o mal cessar. Deus tem misericórdia, tem misericórdia. Mas deixa eu te dizer algo. Enquanto eu me coloco ali na torre de vigia, no lugar da intercessão, a oração tem mudado a história da minha vida. Eu tenho visto o efeito dela na minha vida. Pensamentos que me incomodavam sumiam. Pecados que às vezes insistiam em aparecer simplesmente, parece que Deus colocou uma armadura na minha vida. A paz do Senhor tem alcançado os meus. A presença de Deus tem alcançado os meus filhos, a minha esposa, a minha casa, porque oração muda a nossa história. E hoje eu queria te desafiar a orar, a fundamentar a sua oração em quem Deus é. Sim, e à medida que nos aproximamos, Ele vai se revelar. Pastor, mas eu estou tão longe. Ele é grande em misericórdia. Pastor, Ele é um Deus todo-poderoso, mas que se inclina para salvar. Eu creio que as nossas orações podem mudar histórias. E hoje eu queria orar, te convidando a experimentar o poder da oração na sua vida. Nós vamos louvar a Deus e eu quero orar por você. Mas eu creio que hoje, enquanto nós oramos, a presença de Deus vai ser revelada a você. E hoje, você que está ouvindo, talvez está afastado dos caminhos do Senhor, está longe de Deus, ou não o conhece. Hoje,
A presença de Deus não tem a ver com uma habilidade de falar, não tem a ver com isso. Eu creio, o nosso Deus se manifesta ainda hoje, e a presença dele vai ser revelada a você. Hoje salvação vai chegar na sua casa. Hoje a sua vida vai ser transformada. Hoje ele vai começar a mudar a sua história.